você alguma vez já estava estudando uma matéria e se sentia meio perdido, sabe? Sabia uma que outra ideia, mas não sabia qual que é a imagem geral? Se você já passou por isso, preste muita atenção no que eu vou te dizer hoje. E aqui eu li e o método que eu vou te mostrar hoje vai evitar que você fique perdido numa matéria, sempre sabendo como estudar de uma maneira muito efetiva. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar por que você pode aprender mais enquanto estuda menos e por que isso é cientificamente comprovado. Vou mostrar um passo a passo para você usar essa técnica. Vou te mostrar como essa técnica já me salvou várias vezes. Vou mostrar 2 exemplos que recentemente eu usei ela e assim, elas salvaram horas nos meus estudos. Vamos lá? Bom, primeiro de tudo você tem que entender que essa é uma técnica do aprendizado sistêmico. E o que é o aprendizado sistêmico? O aprendizado sistêmico nada mais é do que você pensar no seu aprendizado como uma teia e não como se todas as ideias, todas as matérias fossem em caixinhas. Esse sim é o núcleo duro do aprendizado japonês. Eu fiz um vídeo inteiro falando sobre isso, vou deixar recomendado aqui pra você. Basicamente, se você pensa desse jeito, se você aprende desse jeito, o que acontece é que você consegue aprender muito mais as matérias porque você, conectando ideias e sempre buscando imagens gerais, sabe? Sempre buscando a floresta ao invés das árvores, você acaba aprendendo as coisas muito mais fácil. E como é que eu descobri isso? Porque quando eu comecei a estudar para matéria difícil, eu descobri que tinha um Everest de matéria e às vezes eu não sabia como abordar elas. E isso eu pensava, cara, talvez se eu forçar a barra um pouquinho eu vou conseguir fazer. É que muitas vezes eu ficava perdido, sabe? Porque muitas vezes eu sabia de alguns detalhes, mas eu não sabia do que aquela matéria estava falando propriamente. Então eu descobri essa técnica que em questão de minutos você consegue mapear uma disciplina e nunca mais ficar perdido nela, aprendendo muito mais rápido com isso. Como é que ela funciona? O primeiro passo é você fazer aquilo que se chama de um scan naquela disciplina. Se você tem um livro, é bom que você pegue o index, sabe? O índice de conteúdos lá no início ou o index lá na página final e você veja quais são as matérias. Eu já vou te mostrar como você pode usar isso e como isso ajuda muito você. E fazendo isso você cria um índice de conteúdos para você saber realmente o que você está estudando e quais são os passos que você tem que dar. Você deve sim fazer isso mesmo que você não tenha ideia sobre o que é aquela disciplina. Por quê? O que acontece? Você começa aí pelos primeiros capítulos, tópicos e subtópicos, e você vai vendo como aquela matéria se organiza, você vai construindo o entendimento de como aquele conhecimento deve estar estruturado para você, ou como o autor achou que seria mais fácil de você aprendê-lo. É sempre melhor você aprender como é que está posta a floresta antes de você cair para estudar as árvores. Isso ajuda muito a você entender a ideia geral do quebra-cabeças antes de você focar em cada pedacinho. Isso é muito bom e ninguém fala por aí, mas é sim necessário que você estude o índice de conteúdos, você estude o index lá no final, tabela de conteúdos, tópicos e subtópicos, para você realmente saber como aquele conteúdo está disposto com a forma geral dele. Não se esqueça de curtir esse vídeo e já se inscrever aqui no canal porque eu vou te mostrar como você pode inverter essa regra para você aprender mais com isso, podendo inverter sim toda a ordem de um capítulo de um livro. Ah, se você quer saber mais sobre aprendizado insano, tem um artigo inteiro falando sobre isso, falando sobre o aprendizado insano como um sistema de produtividade e de aprendizado acelerado, totalmente de graça lá no blog. Clica no primeiro link da descrição para você conhecer esse sistema. Bom, deixa eu te dar um exemplo de como eu usei isso aí. Dá uma olhada nessa foto aí, que é como eu, digamos assim, fiz esse escopo, sabe? Esse scan nessas matérias aí, principalmente de microeconomia. Quando eu comecei a estudar, eu vi que a matéria de microeconomia se dividia nos capítulos e partes, etc. A primeira era fundamentos da oferta e da demanda, depois eu estudava a teoria lá da escolha do consumidor, depois as restrições de renda, e daí depois eu subi um nível, vai vendo como você vai subindo de escala, né? E depois eu subia de escala, a gente estudava a teoria da firma, como as firmas faziam seus preços, e depois a gente estudava estrutura de mercado e falha de mercado. Obviamente o que aconteceu foi que na minha cabeça eu criei uma imagem de que a microeconomia era piramidal, sabe? Com uma pirâmide invertida. E o que acontece? A gente começava estudando um capítulo básico de fundamento de oferta e demanda, depois a gente passava pelo indivíduo, depois a firma, depois o mercado grande, e basicamente era assim que se formava a microeconomia, nessa espécie meio piramidal, assim. Cara, isso fez muito mais sentido. Quem já estudou microeconomia sabe que às vezes é muito difícil, tem os conceitos muito abstratos, às vezes é muita matemática e você acaba perdendo o que você está estudando. E isso assim fez com que eu conseguisse absorver muito mais conteúdo. A matéria continuou sendo difícil, mas eu consegui absorver mais porque eu sabia o que eu estava estudando e o que eu estava estudando se encaixava numa ideia geral da disposição dessa disciplina. Como eu te falei, você pode fazer o caminho inverso. E o que é fazer o caminho inverso? Fazer o caminho inverso nada mais é do que, se você já conhece alguns princípios, por exemplo, se você já fez isso,
alguma vez essa técnica de escopo aí, essa técnica de scan, alguma vez, e você encontra algum livro que tem uma disposição diferente, você pode rearranjar todos os capítulos e disposições de subtópicos daquele livro para que você possa aprender de uma maneira mais eficiente. Por quê? Porque você já conhece, digamos assim, um dos caminhos para aprender aquilo. E você pode quebrar aquele negócio que o autor pensou que deveria ser de uma maneira diferente. Você pode quebrar e rearranjar para um jeito que você pense que seja mais fácil. Dá uma olhada nessa foto aí, porque eu fiz isso recentemente com um livro do Machado de Assis. O autor, no início do livrinho, é um livrinho pequeno de conto do Machado de Assis, ele disse que separou os contos por preferência. Então, o autor simplesmente pegou, reuniu os contos e fez preferência e mandou publicar o livro. O que acontece é que pra mim não fazia sentido ler a ordem dos contos pela preferência do autor. O que eu queria era ler com base na escola e no tempo que tinha sido escrito aquele livro. E o que acontece foi que eu simplesmente reordenei os capítulos, como você pode ver aí nas minhas marcações, e aí eu fui lendo capítulo após capítulo para eu ver a evolução tanto da escrita quanto do estilo do Machado de Assis, que pra mim fazia muito mais sentido ler assim. Bom, deixa eu te falar um resumo sobre o que eu falei hoje. Eu falei sobre o aprendizado sistêmico, que ele é a prática de você aprender através de buscar as imagens gerais ao invés dos pequenos detalhes primeiro, para você saber exatamente o que você está estudando e conectar essas imagens gerais com aquilo que você já sabe, para que você possa aprender mais em muito menos tempo. Esse é um método japonês de estudo e é muito eficaz. Você pode fazer um mapeamento de disciplinas usando essa técnica chamada de Scoping Technique, ou técnica de escopo, ou técnica de scan, usando o índice de conteúdo, tabela de conteúdo, subtópicos, índices lá no finalzinho, às vezes palavras-chave, para você realmente saber onde você está pisando, você ter montado uma estrutura. Vale muito a pena você pegar uma folha e fazer essa estrutura para você ver como aquela matéria é disposta. E eu te dei 2 exemplos de como eu fiz isso com microeconomia recentemente, me ajudou demais. E também como você pode inverter essa regra para desmembrar todo um livro, um capítulo ou videoaulas de uma maneira que foi construída para ser lida ou consumida de uma determinada ordem, que você desmonta ela para que você consuma na ordem que você ache melhor, se você já anteriormente fez uma técnica de escopo assim para essa disciplina ou para esse tópico. Bom, no Aprendizado Insano eu tô com um bônus exclusivo lá, que é uma aula exclusiva de como você pode ler até 54 livros em um ano. Clica no primeiro link da descrição para você conhecer o Aprendizado Insano, uma estratégia incrível de estudos. Eu sou o Lee, eu fico por aqui, eu espero que esse vídeo tenha gerado valor para você. Eu realmente acho que a técnica de scoping, que a técnica de escopo e a técnica de scan pode te ajudar demais, como me ajudou, porque você sabe exatamente onde você está. Eu sou o Lee, eu fico por aqui, que Deus te abençoe.